Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, a pedido de muitos de vocês, eu vou falar sobre algumas alusões históricas que você pode colocar na sua redação. Não só do Enem, eu vou focar mais no Enem, porque é a prova que está mais próxima, é a prova que todo mundo presta. Porém, muitas das alusões históricas que eu vou destacar no vídeo de hoje, vocês podem utilizar em provas como a Unesp, FUVEST, Unicamp, provas do Paraná, entre outras. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala em alusões históricas, são muitas, isso depende do tema. Claro que eu vou destacar algumas, que são aquelas famosas alusões históricas coringas, que tem vários temas que você consegue encaixar. Então eu vou citar elas, vou citar algumas outras também, eu vou citar conforme alguns temas, relacionando principalmente o que o Enem pode vir a cobrar. Lembrando que eu ainda farei um vídeo sobre citações filosóficas, citações de pensadores, não vai ser hoje eu vou falar só de alusões históricas. No próximo vídeo eu vou destacar um vídeo de citações e outros vídeos também relacionando a redação, possíveis temas para o Enem 2018 e vamos lá. Então, começando com o tema da religião. O tema da religião é um tema que tem sido recorrente nos vestibulares, inclusive no próprio Enem, caiu nos últimos anos a questão da intolerância religiosa e tem sido uma questão muito debatida no Brasil nos últimos anos. Então, quando se fala em religião, qual alusão histórica, qual período histórico poderíamos citar em um tema como esse? Bom, eu destaquei aqui primeiramente o Egito Antigo. Por que o Egito Antigo? Porque o Egito Antigo vivia sob uma teocracia, ou estado teocrático. Isso pode ser citado na redação. Hoje nós temos um estado que é laico, pelo menos na teoria. Ou seja, não pode privilegiar nenhuma religião. E ao mesmo tempo temos vários partidos políticos ligados a religiões. Então no Egito Antigo você pode citar que naquele momento, religião e política eles se misturavam totalmente. Tanto é que o faraó era um líder político e religioso. Então o faraó ele era considerado filho de deuses. Então, ao mesmo tempo que ele tomava as decisões políticas no Egito Antigo, as pessoas adoravam o faraó, por ele ser praticamente um deus mesmo aqui na Terra. Ele representava um deus aqui na Terra. Então isso é importante. Então você não tinha essa separação naquele momento. Outro período que poderia ser citado seria o período medieval, na Europa. Por quê? Foi um período em que a religião esteve fortemente presente no cotidiano das pessoas. E claro, dentro da política, na verdade a igreja era uma instituição que tinha muito poder político. Era a instituição mais forte durante o período medieval. A religião estava no meio da ciência, da filosofia, basta citar os exemplos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que foram os principais filósofos do período. Então a religião era muito forte na vida das pessoas, elas viviam com base na religião. Para ser mais específico, a religião cristã, católica. Um momento chave também quando se fala em religião é o iluminismo. Por quê? Porque é a partir do iluminismo em que se ocorre de fato a separação entre o Estado e a religião. Uma das ideias do iluminismo é exatamente essa, separar. Ele criticava. O iluminismo não criticava a igreja em específico, ele criticava a junção do Estado com a religião. O rei, vamos lembrar até então que o iluminismo vem e é a base da Revolução Francesa que derruba o rei absolutista, o Estado absolutista. O rei ele era considerado um ungido de Deus. Então você tinha essa aliança entre o monarca e a religião cristã. Então, citar o iluminismo também é extremamente importante, que vem dar essa ideia que hoje a gente tem como Estado laico. E se a gente for citar algum exemplo de teocracia atual, onde a religião é de fato institucionalizada e muito forte dentro da política, a gente poderia citar o Irã. O Irã, até os dias de hoje, é uma teocracia. Na verdade, foi a partir da década de 1970, com a Revolução Islâmica do Irã, que o Irã adotou esse tipo de governo, que é o governo dos ayatolás, que são líderes também religiosos e políticos. Então lá você não tem essa separação. Então lá o islamismo faz parte da política. Então essas são as alusões históricas que eu separei para a religião, temas relacionados à religião. Agora temas relacionados à política. Quando a gente fala em política, não tem como fugir da Grécia Antiga. A Grécia Antiga é o berço da civilização ocidental e da política, para ser mais específico. Já dizia Aristóteles, que o homem
é um animal político. Então, lá é o berço da ciência política e é lá que nasce esse sistema que a gente chama de democracia. E aqui tem uma coisa bem interessante para se citar em redações, ou também que o Enem ou outras provas pode vir a cobrar em questões, além de você poder citar na redação, né, porque quando nasce a democracia lá na Grécia Antiga, ela é uma democracia direta, uma democracia diferente da ideia de democracia, por exemplo, que temos no Brasil hoje. Hoje vivemos uma democracia indireta. Então qual que é a principal diferença? Da democracia direta na Grécia Antiga, vamos pegar Atenas como exemplo, né? Então você tinha lá os cidadãos, ele próprio, o cidadão ia para a ágora debater o destino da cidade, ele ia fazer a política. Hoje nós não fazemos isso, nós elegemos vamos nas urnas, nos períodos de eleições, elegemos representantes para irem para os debates, para irem tomar as decisões, fazer as leis, não somos nós. Lá era diretamente o cidadão. Então, lá era uma democracia direta. Hoje é uma democracia indireta. Vale lembrar também que não eram todos que tinham acesso à política. Em Atenas, por exemplo, eram só os considerados cidadãos. Todos os cidadãos podiam participar? Sim, mas não eram todos que eram considerados cidadãos. Ficavam de fora mulheres, crianças. Então, lá em Atenas, por exemplo, para você ser considerado cidadão, você teria que ser nascido em Atenas, ser filho de pai e mãe ateniense, homem maior de 21 anos de idade. Então era bem restrito, a maior parte ficava fora. Mas dentro da proposta era uma democracia direta. Bom, aqui também aproveitando falando da Grécia Antiga, podemos citar a questão da corrupção, por exemplo, né? Platão e Aristóteles criticaram, lá na Antiguidade, naquele período mesmo, criticaram a democracia ateniense, né? Acusaram ela de ser corrupta, né, e levada pelos sofistas, pessoas que não estariam comprometidas com a verdade, e sim apenas com a retórica, em defender o seu ponto de vista, né, utilizando através da arte das palavras, conseguiram defender o seu ponto de vista, mas não necessariamente estavam compromissados com a verdade. Era uma democracia corrupta, segundo Platão e Aristóteles. É bem atual, dá para trazer bastante para a realidade de hoje. Também outro momento chave na política são dois, né? O primeiro que eu destaque é a Grécia Antiga, pelo menos aqui para o Ocidente, e o segundo é o Iluminismo. Mais uma vez o Iluminismo, né? Porque o Iluminismo, ele vai trazer a ideia de liberdade de expressão. Ele vai mudar radicalmente a política, né? Vale lembrar que a Revolução Francesa, que foi embasada em ideias iluministas, cortou a cabeça do rei, simplesmente acabou com o absolutismo na França. E essas ideias vão se espalhar para a Europa, depois chegar inclusive até no Brasil, em movimentos como a Inconfidência Mineira, entre outros. E o Iluminismo, ele pregava a liberdade de expressão, né? Ele falava que você devia ser livre para expor sua opinião, a igreja não tinha que interferir em nada. Os iluministas também buscavam o bem comum, falavam que o bem comum, a sociedade, todos vivendo em harmonia, isso era extremamente importante. Vale lembrar o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui também que ocorre, através de um dos pensadores, chamado Barão de Montesquieu, a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então o iluminismo coloca aí a Grécia Antiga e o iluminismo como aí os períodos chaves para a gente entender a política ocidental de hoje. Outro tema sempre muito importante no Enem é o meio ambiente, a questão do meio ambiente. Aqui é clichê, né, mas é super importante e dá muito certo. Quando se trata de meio ambiente, problemas trazidos em relação à degradação, à poluição do meio ambiente, que o Enem adora, né, até nas questões, o primeiro que vem à cabeça é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, tanto a primeira fase quanto a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira no século XVIII, que foi quando começaram a surgir as primeiras chaminés. Então já havia degradação e poluição do ambiente? Claro que já, mas em muito menor escala. Agora, com o surgimento das primeiras chaminés, dióxido de carbono sendo liberado na atmosfera, desmatamento em massa, entre outras coisas, obviamente que o meio ambiente, a partir da Revolução Industrial, ele vai sofrer muito, cada vez mais e mais e mais. Aí, a segunda Revolução Industrial, ele é fundamental também. A segunda, na verdade, o processo, a segunda fase do processo que se dá no século XIX, aí é pior, porque a Revolução Industrial na primeira fase ela está só na Inglaterra, depois ela se espalha para outros países da Europa e Estados Unidos, e agora vem a descoberta aí das jazidas de petróleo, utilização do petróleo como fonte energética, que até hoje é um dos principais fatores de poluição do meio ambiente.
Bacana. Então agora um outro tema que está sendo muito debatido e é um tema mais amplo agora, né? E muito importante para o Enem e outros vestibulares é a questão da segurança pública no Brasil. E quando a gente fala em segurança pública, traz também o tema da violência junto. Violência urbana e outros tipos de violência. Então eu vou destacar alguns tipos de violência aí que pode ser cobrado. Porque hoje uma das grandes crises que o Brasil sofre é exatamente a crise de segurança pública, né? As pessoas hoje, o brasileiro, não se sente mais seguro em sair de casa. Então, primeiramente eu destaquei que tipo, né, de violência pode vir a cair. Primeiro, justiça com as próprias mãos, os chamados justiceiros aí, né? Pessoas aí que defendem que você pode e deve fazer a justiça com as próprias mãos, né? Por justificativa por falta de intervenção do Estado, falta de policiamento, enfim, por N motivo. Então aqui, como alusão histórica, você pode citar, eu coloquei Israel, né, a região que a gente conhece como Israel hoje, na Antiguidade. Por quê? Na verdade, toda aquela região ali do Oriente Médio. Era muito comum naquele período a justiça com as próprias mãos, a população fazendo a justiça. São inúmeras citações aí, exemplos de apedrejamentos públicos, por exemplo. No próprio livro, na Bíblia, você tem casos de apedrejamento, mostrava que naquela época e naquele local era comum o apedrejamento público, né, o julgamento público. Até porque é uma região que até os dias de hoje possui muita pedra no chão, então acabava sendo uma forma comum aí o apedrejamento. Então era a população fazendo justiça com as próprias mãos. A Mesopotâmia antiga poderia ser citada ali na Babilônia, o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa questão, né, de que aquelas pessoas que defendem assim, aquela pessoa matou alguém, aí ela defende a pena de morte, né? Ela deve morrer, pagar da mesma forma. Então é um outro debate no Brasil nos últimos anos. Tanto é que o próprio Brasil, exemplo, né, nos últimos anos, vários linchamentos, aí os jornais dos últimos anos apontaram vários linchamentos que ocorreram aqui no Brasil. Em um desses casos, inclusive, uma mulher inocente acabou sendo linchada até a morte, né, por ser confundida com outra, foi acusada e acabou sendo morta de forma brutal. Então é um tema polêmico, é um tema complexo, e a gente pode citar essas alusões históricas. Outro tipo de violência, violência contra a mulher, caiu também no Enem nos últimos anos, caiu na Unesp, é um tema que tem sido muito destacado na mídia, é um tema que tem sido muito falado, não pode vir a cair mais alguma coisa relacionando. Então, a gente pode citar aqui como consequência dessa alta violência que temos aí contra a mulher, especialmente no Brasil, toda uma questão histórica também. A mulher, em grande parte aí da história, em grande parte das civilizações, ela foi submissa ao homem. Então a gente pode citar a própria Grécia, por exemplo, antiga, a antiguidade de uma maneira geral, né? Desde aquele período. Então, ali na antiguidade, tirando no Egito, onde a mulher tinha uma posição bem melhor, você pega a Grécia, Roma e outras civilizações, a mulher ela é totalmente submissa ao homem. E isso traz consequências. Certo? Então, por exemplo, na Grécia, na democracia, como eu disse, a mulher não tinha direito político nenhum. Em Esparta, a mulher ainda tinha uma melhor posição. Mas, de uma maneira geral, ela era bem submissa ao homem. Aqui no Brasil, né, por exemplo, no período da escravidão, muitas escravas eram forçadas a terem relações, né, relações sexuais com o senhor de engenho. Né, eram forçadas. Isso é uma total violência contra a mulher. Uma coisa que pode ser citada também. A sociedade açucareira, como vimos que se desenhou, uma sociedade totalmente patriarcal aqui no Brasil, traz essa consequência até os dias de hoje. Né? Lá era o senhor de engenho que era o chefe da família, inclusive, e a mulher submissa a ele. Então você tem toda uma sociedade patriarcal, uma mentalidade patriarcal que gera consequência. Bom, como violência geral, você pode citar as guerras mundiais, que foram coisas, especialmente a primeira, né? Não porque, na verdade, a segunda matou muito mais do que a primeira, só que a primeira foi um impacto muito maior na questão da violência. Nunca se tinha visto tamanha violência como foi a Primeira Guerra Mundial. O nazismo foi extremamente violento, e não só no campo de batalha. Né? O nazismo tem a questão da violência dos campos de concentração, os extermínios, fora do campo de batalha, que também pode ser citado em algum tema da violência. Aqui outro tema recorrente é a questão da aceitação do diferente. Quando eu falo do diferente, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas estrangeiras,
pessoas de cultura diferente. Então essa a questão da aceitação do diferente, né? O tema do ano passado foi em relação ao ensino para surdos, por exemplo. Então é a questão do diferente, né? Então aqui sim você pode citar mais uma vez o nazismo. Por quê? Porque pregava a superioridade da raça ariana, né? Pregava aí a morte aos judeus e aos descendentes. Hitler também mandava esterilizar a sociedade alemã. O que seria isso? Ele mandava matar aquelas pessoas que teriam nascido com alguma deficiência, porque ele queria uma sociedade perfeita, entre aspas, inclusive esteticamente. Falava que a sociedade deveria ser forte. Então ele não tinha respeito, não tinha aceitação nenhuma em relação ao outro, tanto aquele que vinha de fora, quanto aquele mesmo que era de dentro, só que teria nascido com alguma diferença. No período da Idade Média, muitas vezes os doentes eram vistos como aí pessoas que estavam doentes por serem castigadas por Deus, né? Então eram pessoas que ficavam excluídas. Aquela pessoa está amaldiçoada, por isso que ela está doente. Então a doença muitas vezes era vista como isso, como foi o caso da peste negra. Lá em Esparta, na antiguidade, as crianças que nasciam com alguma deficiência eram deixadas para morrer, os bebês eram deixados para morrer, porque lá em Esparta era uma sociedade totalmente voltada para a batalha, né? Totalmente voltada para a guerra. Então, aquela criança que nasceu com deficiência, tanto podia ser visual, podia algum membro faltando, qualquer coisa, não seria um potencial guerreiro. Então, não teria valor naquela sociedade. Na sociedade dos vikings, a mesma coisa. Era um povo guerreiro, uma cultura guerreira. Então, aquele que nascia com qualquer diferença, né, faltando algum membro, com a visão ruim, ou qualquer coisa, com qualquer deficiência, muitas vezes era deixado também para morrer, ou enfim, era excluído totalmente da sociedade por conta disso. Então essa questão da aceitação do diferente é um tema importante. Bom, quando a gente fala em saúde também é um tema importante, né? Eu gosto também aqui de lembrar da revolta da vacina, uma alusão histórica interessante, que ocorreu no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Foi uma revolta causada aí por uma política de vacinação obrigatória, aí colocada por Oswaldo Cruz. Então as pessoas eram violadas no sentido de que os agentes de saúde entravam nas casas e vacinavam à força as pessoas, o que gerou essa revolta. Tá? E também um tema aqui, a saúde, né? Dá pra a gente lembrar de um exemplo literário, o Jeca Tatu aí, do Monteiro Lobato. O personagem que sofria de amarelão por falta de higiene, andava sempre descalço, que é uma crítica aí à precária situação do trabalhador rural naquele momento. Então um exemplo também que pode ser dado na questão da saúde, algum problema de saúde, quando relaciona as condições precárias, você pode citar o Jeca Tatu. Porque grande parte das doenças estão relacionadas às péssimas condições de saneamento básico, entre outras coisas. E por último, o tema do racismo, extremamente importante também, que também caiu nos últimos anos. Caiu na prova da Unesp, redações e em outras, a questão sobre o preconceito racial e tudo mais. Aqui você pode citar a escravidão, obviamente, o mais clichê, mas também o mais verdadeiro e mais importante que deve ser citado numa redação que envolva esse tema. O apartheid também, política ali da África do Sul, onde Nelson Mandela lutou pela igualdade de direitos. Mesma coisa, o discurso do Martin Luther King, que já caiu também em questões, pode vir a cair a questão da prova, né? O famoso I Have a Dream, eu tenho sonho. Também aí foi um pastor que na época dos Estados Unidos lutou pelo direito igualitário entre brancos e negros, né? Independente da cor da pele. Você pode também citar o darwinismo social do século XIX, é uma teoria adaptada de Darwin, totalmente adaptada, né, para justificar algumas práticas aí dos europeus, falando que eles estavam levando a civilização e tudo mais durante o período do século XIX, no neocolonialismo, imperialismo, como se os europeus, os brancos, aí fossem uma raça superior, mais adaptável, mais adaptada ao ambiente do que os negros, por isso estariam numa situação econômica melhor. Também Monteiro Lobato também pode ser citado aqui mais uma vez, porque ele era preconceituoso, né? Isso fica nítido no Sítio do Capão Amarelo, onde a tia Anastácia, mulher negra, é o que? A empregada da casa. E a questão também do Egito Antigo, mais uma vez, o branqueamento do Egito Antigo, né? Porque a gente vai ver às vezes um filme sobre o Egito Antigo, uma série, uma novela, e você vê que a maioria dos atores, ou quase todos, são brancos, sendo que na verdade a maioria
O Egito era marcado pela pele escura, né? Vários faraós negros, tivemos vários faraós negros, e quando a gente vê, a gente tem a ideia, quando a gente pensa em Egito, muitas vezes não associa nem a África e muito menos a pele escura, o que foi também um branqueamento, né? Um processo de branqueamento da história. Então, gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem atentos ao meu canal, porque terão vídeos sobre os possíveis temas da redação do Enem. Terá vídeos sobre citações filosóficas e de qualquer pensador que você pode colocar na sua redação, umas citações coringas. Então, se você gostou, dê o like, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante, né? Clica no sininho para receber os próximos vídeos, que serão muito interessantes para o Enem. Compartilhe com os amigos, me siga nas redes sociais, @Felipe Carmelo no Instagram e minha página no Facebook, Felipe Carmelo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu espero mesmo então que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.